Olá, meus amigos. No estudo de hoje, quero fazer um breve resumo do que acontecerá com Israel segundo a profecia bíblica. Na verdade, o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá com Israel segundo a profecia bíblica. Vamos começar aqui com Zacarias capítulo 11. Nesse texto, a certa altura do ministério profético de Zacarias, num ato profético, ele, desprezado por seu povo, se coloca como um pastor rejeitado por suas ovelhas, Israel. E por isso viria juízo sobre essa nação. Na realidade, o texto tem uma aplicação primária em relação ao profeta, mas se cumpriria de uma maneira ainda mais profunda, plena, em relação ao Messias, o grande pastor das ovelhas de Israel, as quais o rejeitariam. Principalmente os grandes líderes do rebanho o rejeitariam. Veja que uma riqueza de detalhes nessa profecia no versículo 12, onde diz: Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Esse é o salário que deram ao profeta. Os líderes da época pagaram ao profeta 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E foi esse o preço que os líderes mais tarde pagaram por Cristo. Preço de um escravo, preço de sangue, que o levou à morte. No versículo 13, então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro. O profeta então pegou as 30 moedas de prata e levou ao templo e pediu que o destinasse a um oleiro, ao oleiro. Por que o profeta Zacarias fez isto? Nesse ato, ele estava profetizando o que também aconteceria com o Messias. Porque, de fato, em Mateus capítulo 26, versículo 15, diz que quando Judas se arrependeu de ter entregue o Messias por 30 moedas de prata, ele voltou e arremessou as 30 moedas de prata perante os líderes. E aqueles líderes, entendendo que aquele era um dinheiro de sangue, não o levou para o templo, mas com ele comprou um campo, que depois seria cemitério para os estranhos. E adivinhe de quem era aquele campo? De um oleiro. Então as 30 moedas de pratas foram parar na casa do oleiro, cumprindo exatamente o ato profético de Zacarias. Então aqui nós vemos a rebelião de um povo rejeitando o seu próprio pastor, o Messias. Mas nem toda a nação se rebelaria. Na realidade, haveria um remanescente, temente a Deus, que aceitaria o pastor Messias. Em Zacarias capítulo 11, quando é dito que a nação quebrou a aliança com Deus, por isso a aliança estava quebrada e haveria uma expectativa de juízo e destruição sobre a nação, no versículo 11 é mencionado um grupo que temeu a Deus, que não foi rebelde. Veja, foi anulada naquele dia, está referindo aqui à aliança que seria anulada, e as pobres do rebanho, as ovelhas pobres do rebanho, que fizeram caso de mim. Olha só, esses fizeram caso, ou seja, eram tementes. Reconheceram que isto era palavra do Senhor. Então vemos aqui uma assinalação, um assinalamento de que há um temente remanescente a Deus em Israel. Prevendo essa mesma ocasião, Daniel sinaliza que o Messias faria uma aliança com o remanescente. Daniel 9:27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana.
na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então vemos aqui que, apesar de que a nação rebelde levaria o Messias à morte, haveria na nação um remanescente temente. A nação rebelde quebraria a aliança com Deus, mas haveria uma parte temente da nação com quem Cristo firmaria a aliança. Então a aliança com Israel continuaria através desse remanescente. Com isso, vamos notar na profecia bíblica uma bifurcação na estrada. Nós vemos no cenário profético uma descrição da proteção e cuidado de Deus do Israel remanescente e também vemos uma descrição dos juízos e destruição sobre a nação por causa do Israel rebelde. Então tem duas linhas no cenário profético e nós vamos pegar aqui agora as consequências em função da linha rebelde. Em função da rebelião, nós temos os juízos que viria sobre a nação. Daniel 9:26. Será morto o Messias ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aqui é claramente uma indicação à invasão romana, pouco tempo depois da crucifixão de Jesus, no ano 70, Roma, como um dilúvio, vem inundando tudo, destruindo Jerusalém e Israel. Há outras profecias nesse sentido, como Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. De fato, exatamente assim a profecia se cumpriu. Uma parte dos judeus sempre ficou em Jerusalém, nas terras de Israel, mas uma grande parte foi espalhada por entre todas as nações. A partir do Império Romano e das outras nações subsequentes que invadiriam e oprimiriam o povo judeu. Até os nossos dias, nós encontramos Cristo também repercutindo essa mesma profecia em Lucas. Vamos aí para Lucas capítulo 21, versículo 22 ao 24, onde está escrito... Lucas 21, 22 ao 24, está escrito: porque estes dias são de vingança para cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá uma aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. É um texto claro, mostrando a opressão que Israel sofreria logo depois da rejeição do Messias e até o tempo do fim, uma opressão das nações. Isto tem cumprido ao pé da letra. Muitas nações, a começar por Roma, oprimiram Israel. Nós tivemos, não muito tempo atrás, o grande massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial, cumprindo a profecia bíblica de que esse povo seria massacrado. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha levou milhões de judeus ao Holocausto, como nós sabemos da história. Tudo isso estava predito, até que o tempo dos gentios se completem. Mas a profecia fala, por outro lado, de um remanescente e de um reavivamento final em Israel. Este é o outro lado da bifurcação na estrada. Esse remanescente,
existe desde os tempos antigos. Já começou lá quando o Messias veio. Nós vimos que nem toda a nação se rebelou. Vimos que uma parte continuou temente a Deus. Daniel 9, 27, Zacarias 11, 11. E também vimos que esse remanescente se juntaria a pessoas tementes a Deus de todas as nações. E a profecia de que Deus restauraria Israel passa a se cumprir de uma maneira espiritual a partir desse remanescente e a sua união com todas as nações tementes a Deus, proclamando o Messias. Um texto que mostra isso claramente é Atos capítulo 15, versículo 15 também até o 19. O texto se refere a uma época em que os judeus estavam com dificuldade de anunciar Cristo aos gentios. Houve uma divisão, então reuniram-se no concílio de Jerusalém e ali ficou claro de que Deus estava operando maravilhas entre os gentios e que esses também estavam sendo contados como herdeiros das promessas para Israel e Abraão. E o apóstolo Tiago citou que as profecias da restauração de Jerusalém e Israel estavam tomando um curso de cumprimento a partir desse remanescente. Veja o que o texto bíblico diz. Atos 15, 15 em diante. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. É interessante porque aqui a profecia toma uma conotação espiritual. Não se trata da reconstrução de uma cidade de tijolos e pedras, de um tabernáculo de tijolos e pedras, mas a profecia encontra o seu cumprimento na restauração de corações. Pessoas arrependidas que confessavam seus pecados e voltavam para Deus, nelas estão se cumprindo a profecia da restauração e reedificação de Jerusalém. Então, enquanto por um lado as profecias apontavam a destruição de Jerusalém e da cidade, da nação, por causa da rebelião da parte rebelde de Israel, por outro lado, as profecias estão apontando uma restauração de Jerusalém. Restauração espiritual por causa de um remanescente temente que continuou obedecendo a Deus. A profecia da restauração de Israel tem um cumprimento espiritual na conversão de corações a Deus. Agora, é importante não descartarmos a nação de Israel. Haveria convertido de todas as nações, inclusive da nação de Israel, segundo a profecia bíblica. E vamos ver, segundo a profecia, que nos últimos dias o número dos convertidos de Israel iria se aumentar, porque nós encontramos em Romanos capítulo 11 justamente isso. Romanos capítulos 9 até o 11, o apóstolo Paulo está tratando do caso dos judeus aqui. Muitos já naquela época estavam achando que não existia mais nenhuma promessa para o povo judeu, que não havia mais estabelecimento de aliança para com Israel. Mas já no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai falar que Deus não rejeitou o seu povo. E no capítulo 11, versículo 25, mostra que sempre houve um remanescente em Israel e ainda mais, nos últimos dias, esse número iria aumentar. Está previsto uma grande conversão, uma conversão em massa dentro da nação de Israel nos últimos dias. E um dos versos que mostra isso é o 25 de Romanos capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, uma parte de Israel endureceu o coração.
Mas há aqui uma previsão de que nos últimos dias, dentro dessa parte endurecida, haveria uma sensibilização e uma aceitação final do Messias. Há algumas profecias nessa direção na Bíblia, além dessa. E nesses dias, segundo Zacarias capítulo 12, verso 10, haverá um choro na nação de Israel, de reconhecimento de que crucificaram o seu Messias, e eles arrependerão e haverá salvação para eles, porque ainda não fechou o tempo de graça. Aqui em Zacarias 12, 10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. E o texto continua mostrando aqui salvação em Israel. Eles irão chorar, reconhecendo que haviam participado da crucifixão do próprio Messias. E será um choro de soluço, um choro de arrependimento, um grande choro na nação de Israel, mas um choro de reavivamento espiritual. E a profecia diz no livro de Isaías que a nação de Israel irá ajudar a preparar o caminho para o encontro com o Senhor. A profecia diz que naqueles dias 10 homens vão colocar a mão à gola de um judeu e dizer: nós vamos contigo, porque temos visto que o Senhor é contigo. Então haverá uma grande conversão entre os judeus e eles ajudarão a terminar a proclamação mundial do Evangelho. Os judeus ajudarão a levar os arrependidos do mundo inteiro a observar a lei de Deus de uma forma ainda mais zelosa. Eles aprenderão com os gentios e os gentios aprenderão com eles, e junto o Evangelho será proclamado com um poder e uma força a qual nunca antes foi vista. E nesses dias, a profecia diz que haverá uma batalha final. E essa batalha final, Israel irá triunfar. Vimos que por causa do Israel rebelde, ele sofreu todas as batalhas, desde a crucifixão de Cristo até os últimos dias, muito sofrimento e opressão sobre a nação de Israel. Mas a profecia diz que na batalha final haverá um triunfo para Israel. Lógico que aqui se trata do Israel remanescente, não o Israel rebelde, não o Israel rebelde, que é destruído pelos juízos, mas o Israel temente, que finalmente aceita o Messias. Esse Israel temente a Deus irá triunfar. E depois de ser oprimido pelas nações e por tanto tempo de sofrimento, Zacarias 14 mostra o triunfo de Israel no versículo 2, onde diz, versículo 3, onde diz: então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Uma lembrança aqui de quando Deus libertou o povo hebreu do Egito. Da mesma maneira, com grandes sinais e maravilhas, Deus irá dar um grande livramento final para o Israel de Deus dos últimos dias. E nesse tempo, quem estiver com Israel será salvo. Porque quem estiver com Israel estará com o Messias, e quem estiver com o Messias será salvo. Daniel capítulo 12, eu quero fechar com esse último versículo. Versículo 1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, Daniel, todo aquele que for achado inscrito no livro.
Sim, amigos, o final da história deste mundo será extraordinária. Teremos um grande avivamento espiritual em uma nação que por muito tempo grande parte permaneceu incrédula. Mas esse reavivamento final em Israel irá ajudar na proclamação final e mundial do Evangelho, preparando o mundo para receber o Messias. E na batalha final, quando todas as nações inimigas irem contra o povo de Deus e o Israel de Deus, essas nações serão abatidas pelo juízo de Deus. Que possamos estar atentos às profecias, porque já estamos percebendo a aproximação desses eventos finais das profecias. Deus abençoe e até os próximos estudos. Amém e amém.